Na última sexta-feira, fechou a tal janela de migração, que era a última chance para quem queria mudar de partido, né? E havia uma expectativa muito grande aqui no Espírito Santo em torno de algumas lideranças, e a gente até vinha especulando, vai, não vai, mas acabou que eu acho que os dois nomes assim principais assim que ainda deixaram para decidir de última hora foi justamente o deputado Hércules e o deputado Majeski, que acabaram ficando nos seus respectivos partidos, né? No caso PMDB e PSDB. Agora as outras mudanças, algumas já bastante assim, já vinha se confirmando, né? Que também não mudava muito grandes coisas assim na estratégia. Eu falo principalmente do Majeski e do Hércules, porque você tinha a possibilidade do Majeski sair do PSDB e ir para uma outra legenda, e ele poderia entrar na disputa à Prefeitura de Vitória, o que poderia mudar completamente a configuração que está mais ou menos colocada hoje. E do Hércules, porque havia aquelas conversas com o PSDB e dele ser lançado candidato, e seria o candidato, vamos dizer assim, que em tese poderia derrotar o candidato do governador, que é o Roger Miranda. Então havia expectativa em cima desses dois nomes, principalmente por causa disso, né? Mas no geral, Renata, qual que é a avaliação que você fez das mudanças, das transferências, o que estava dentro previsto, o que você achou que foi mais importante assim nessas mudanças, dessas lideranças? Eu acho que não surpreendeu muito, né? Acho que o que mais surpreendeu talvez seja a mudança do deputado Amaro Neto, a gente vai conversar depois, né, sobre isso. Mas em relação ao Hércules, o Hércules ele passou esse período todo numa dúvida muito grande, porque ou ele saía do PMDB e abria espaço para o Rodney entrar no PMDB e ser o candidato do PMDB com o apoio do Palácio Anchieta, ou ele ficava no PMDB, disputava pelo PMDB, mas sem o apoio do Palácio Anchieta, porque é isso que vai acontecer, e tentava manter aquele diálogo que ele tinha dentro da área de atuação dele, das bandeiras de saúde, né, e tal. Agora, eu não sei se essa decisão dele de permanecer no PMDB, ele está dizendo que pode oferecer a vice ao PSDB, eu não sei se aí já é interessante. Isso vai depender muito de como vai ser a negociação sobre a participação do governador Paulo Artung nessa discussão, porque para o governador é interessante que o Hércules seja candidato também, para evitar que, se você tira o Max Filho, que não vai ser candidato, né, principalmente se o PMDB fechar apoio com o PSDB, então o Max não é candidato. Você tem um palanque do Hércules, que é um aliado do governador, se coloca assim. Você tem o palanque do Rodney, e aí você tem 2 contra 1, que seria o palanque do Nelcimar Fraga, que há um interesse, a gente sabe, palaciano, de o governador não apoiar, ou, né, não tem interesse na vitória do Nelcimar Fraga. Então, a permanência do Hércules no PMDB acaba fortalecendo um pouco essa estratégia, na minha opinião. Se bem que até você falou, e acho que foi isso, né, Neta? Esse caso do Hércules deixa bem claro. Na verdade, todo mundo que estava estudando uma possível troca de partido, antes passou lá no Palácio Anchieta para validar, né, a transferência. O caso do Hércules foi uma. É verdade, porque esse troca-troca partidário está muito vinculado à questão da preparação para as eleições desse ano. E as eleições desse ano, naturalmente, passam pelo governador, pelo arranjo do governador. Todo mundo quer ser apoiado pelo governador Paulo Artung, só que eu não sei se ele vai conseguir apoiar tanta gente assim. No caso do Hércules, o Hércules sempre foi uma dúvida. O cenário de Vila Velha ainda é meio turbulento, porque há espaço ainda para manobras do Palácio para tentar colocar, de forma hipotética, vamos colocar assim, o Rodney é uma candidatura quase única. Talvez eu vejo como a única possibilidade do Rodney ser bem sucedido nesse pleito. Agora você pega também Vitória, que teve uma outra mexida importante, que foi o Amaro. O Amaro foi se consultar no Palácio, e dentro dessa estratégia o Amaro se tornou um amuleto dos candidatos do Paulo, porque está lá em Vila Velha, agora ele chega aqui em Vitória com uma força muito grande. E o Amaro, que ele chegou no momento, se perdeu, eleito por um partido, entrou num partido dessas siglas de aluguel, o PMB, com todo respeito, Partido da Mulher Brasileira,
mas a direção do partido é feita por homens, então tem alguma coisa errada aí. Isso não é um partido para se considerar. Aí ele entra no Solidariedade e vira o grande protagonista do partido no país, na eleição de 2016. O partido vai colocar todas as fichas no Amaro. E isso, para quem achava que o Amaro seria um candidato de ocasião, que não era para valer, isso já mostra... Porque ele é o único candidato que vai disputar uma prefeitura de capital com chances, vamos dizer, reais. Pelo Solidariedade, que é um partido que ainda quer se firmar, apesar de ter posto uma bancada importante, tem o Manato, o deputado federal Manato aqui, mas agora é hora da verdade desses partidos novos. Tanto a Rede, o PROS, esses partidos que só vivenciaram uma eleição, essa é a primeira eleição municipal desses partidos. E o Solidariedade já chega tentando se cacifar numa capital e com um candidato com potencial. E é interessante que ele, sendo o único candidato no país com esse foco da Nacional, ele sai na frente numa eleição que a gente acredita, espera que seja realmente sem financiamento de campanha. Porque você tem a estrutura não só... porque quando você pega o PMDB, né, quantas candidaturas o PMDB vai ter no país? Então, para você diluir essa atenção, é mais complicado. O Solidariedade, colocando o foco aqui, como foi dito na coletiva de imprensa, que vai ter o Instituto de Formação Política à disposição, que vai fazer pesquisa, que vai colocar toda a estrutura do partido à disposição do candidato. Então, nesse cenário de eleição curta, uma possibilidade muito séria de ter uma eleição de um turno só e sem financiamento de campanha, para o Amaro, eu acho que ele fez a escolha certa aí, né? Não, e outra, você pensa bem o seguinte, pro Solidariedade foi um ótimo negócio. Pensa bem, o Amaro, na pior das hipóteses, ele se cacifa, porque ele teve já uma votação retumbante na última eleição, para ser deputado federal em 2018, no mínimo, entendeu? É um forte candidato a conseguir uma cadeira em 2018, que para o partido é um excelente negócio. Então, quer dizer, eu acho que estava aí, né, vamos dizer assim, dando bobeira, tinha até uma história de que ele pudesse ir para o DEM, não foi e tal, mas eu acho que para o Solidariedade foi uma aposta excelente. Agora, voltando na questão, já que a gente está aqui falando de Vitória, eu acho que a opção do Majesc em continuar no PSDB e considerando, né, até as alegações dos acontecimentos que antecederam essa decisão dele, que talvez motivaram ele a tomar essa decisão, ficou muito naquela questão do Gildevan, principalmente o Gildevan, né, que tinha aquela história do Gildevan aí pro PSDB, que tinha uma forçação de barra do Palácio Anchieta para ele pro PSDB, e aí houve aí eles deixaram até isso vazar, né, não é assim, vai ter que consultar o Majesc, e realmente valorizando o Majesc, que não é para menos, ele tem feito um excelente mandato, tem conseguido um destaque realmente, né, principalmente nesse campo da educação, né? E então eu acho que esse reconhecimento foi justo. Primeiramente foi justo, e o PSDB enxergou isso, e como a gente vem falando, ele realmente consegue, eu acho que demonstrar, ou melhor dizendo, ele consegue absorver muito bem o que se espera de um político moderno, que não tem aquele ranço da velha política. Ele vem realmente com uma proposta que eu acho muito interessante, né? E acho que as pessoas estão reconhecendo isso. Agora, a dúvida que eu queria colocar para vocês: ficar no PSDB, mesmo com essas garantias, com esse reconhecimento, será que foi a melhor opção para o Majesc? Essa é uma dúvida que fica quase frequente, até pelo perfil do PSDB e do que a gente vinha acompanhando do partido. Até nos últimos papos a gente veio comentando dessa entrega do partido ao Palácio, né? Dessa proximidade, dessa relação, qual vai ser o futuro do PSDB. Mas olhando a conjuntura nacional, o cenário político está muito difuso hoje. Eu acredito que o Majesc, a opção mais segura é permanecer na casa onde está. Até porque também para o Palácio não seria interessante ter o Majesc, vamos lá, colocar no hipotético campo do outro lado do fronte. Porque ele indo para o PPS, como também ele conversou com o PSB, ele sairia
do campo da independência iria para a oposição. Porque hoje a gente tem uma política capixaba, a gente tem dois grupos. A gente tem o grupo do governador Paulo Artung e o grupo ligado ao ex-governador Renato Casagrande. E acredito que o Majeski, conseguindo se manter independente nesse momento, ele não leva bombardeio nem de cá, nem de lá. Por esse lado, uma boa ponderação em você, Renata. Pois é, aí a gente tem uma outra observação também, que foi uma aposta arriscada, na minha opinião, porque o fato de o Majeski estar no PSDB e os aliados do governador não terem entrado no PSDB não significa que a pressão sobre o Majeski será menor, né? O cerco também vai continuar sendo exercido da mesma forma, né? Então, a gente não sabe, assim, por um lado, fortaleceu o grupo do deputado federal Max Filho, que foi um dos principais defensores do deputado, né, do Majeski. Foi também uma vitória de parte da executiva do PSDB, que gritou, que bateu na mesa pela defesa do deputado, porque entende que o deputado, como vocês disseram, né, foi o novo que deu certo, porque a gente teve vários novos aí que não deram certo, né? E ele foi o novo que deu certo e se torna, na minha opinião, um trunfo para o PSDB. Porque quando a classe política conversa com o Paulo Artung, é sempre bom ter um trunfo, né? É sempre bom ter uma carta na manga, porque nunca se sabe o que vai acontecer ali na frente. Mas é uma situação arriscada. Agora eu acho que... Até que ponto, entendeu? Essa liberdade vai... Agora, como o Neta colocou aqui, eu concordo com o Neta quando ele fala, realmente você tem duas forças, né? Tem o governador Paulo Artung e o ex-governador Renato Casagrande, que vão polarizando ali as ações em torno da disputa. Agora, eu acho que para o ex-governador Renato Casagrande, esses dois arranjos, ou essas duas não idas, né? Que acabaram não se consumando, eu acho que aí foi prejuízo para o Casagrande. Porque assim, vamos supor, se o Hércules segue para o PSDB, e aí já tem nacionalmente uma aproximação do PPS, do PSDB, o PPS mais equilibrado. Só um detalhe, você acrescenta aí, em menor escala, a não ida de Serjão para a rede. Para a rede também, então. Né? Aí você teria lá em Vila Velha, o que aconteceria? Se o Renato Casagrande entra nesse palanque, consegue entrar nesse palanque com o PSDB e tendo o Hércules e o apoio do Max Filho, que realmente torna o palanque muito forte, ele tinha um palanque muito estratégico para fazer oposição ao Paulo Artung contra o candidato principal do Paulo, que é o Rodney Miranda. O maior colégio eleitoral do Estado. Exatamente. Então, quer dizer, aí era uma chance que foi de ouro perdida, né? E aqui em Vitória seria a mesma coisa. Indo o Majeski por PPS, não, porque já tem candidato, obviamente, que é o Luciano. Mas fortaleceria o palanque. De qualquer maneira, fortaleceria o palanque. Mas se ele fizesse opção pelo PSB, porque também é o seguinte, quando você rompe com o governador Paulo Artung, quando você resolve ir para o outro lado, você teria poucas opções também de partido, né? Que ainda tem alguma independência. E seriam esses dois aqui no caso de Vitória. Então, se ele vai para o PSB, realmente seria uma encrenca para o Paulo Artung, porque o Paulo Artung está armando aqui o tabuleiro em Vitória de uma maneira que ele já está exatamente sabendo onde as peças vão ser colocadas e está mais ou menos, vamos dizer assim, seguro o planejamento dele. Com a entrada de Majeski, isso desequilibraria totalmente, mesmo no palanque do Luciano. Sim. Ou pior ainda, se o PSDB resolve bancar a candidatura dele, entende? Pro jogo político aqui, daria uma reviravolta tremenda. Quer dizer, pro Paulo foi até, no final das contas, o Paulo, vamos dizer, venceu no meu ponto de vista, venceu esse embate. Mas você vê que isso para ele não basta, né? A gente teve essa semana, paralelamente a tudo isso que está acontecendo, aquela denúncia do ex-governador Renato Casagrande do assédio, né? Dos prefeitos que sobraram, né? No PSB. Ele quer
desidratar realmente o PSB para tirar totalmente a base do Renato Casagrande. Só que assim, o que tem de diferente nisso, né? Porque o governador sempre fez isso, né? Sempre pressionou os prefeitos a estarem na base dele. A diferença que desta vez é que do outro lado teve alguém que gritou, né? Que falou, não, peraí, estão tentando colocar a mão no que é meu, né? E nesse ponto de vista, o Casagrande ele se coloca no mercado e coloca como uma liderança que tem condição de disputar, porque se não tivesse condição de ser um líder do outro lado, não haveria esse interesse tão grande em tirar os prefeitos dele. São prefeitos de municípios pequenos, porque na verdade a grande prefeitura do PSB ela já foi perdida já há um bom tempo, né, que era a Serra, mas mesmo assim o volume de prefeitos, o volume de comandados incomoda, né, o governador Paulo Artung. E tem uma coisa que a gente tem que destacar aí, que todo mundo estava conversando com o Paulo Artung, todo mundo estava indo lá no Palácio, verdade, mas é verdade também que todas essas lideranças que conversaram com o Paulo, grande maioria delas, também conversou com o Renato Casagrande. É verdade. Né? Dividindo mesmo esse poder no Estado. Então, lá na frente, no processo eleitoral, o Nertes tinha falado como é que ele vai apoiar tantos candidatos, né? Com certeza ele não vai conseguir. E os que se sentirem preteridos, hoje eles têm uma outra opção. Só de ter essa opção já mostra que há sobrevida. Aí o Paulo vai ter que fazer o papel de equilibrista, né? É isso aí.